Olá, pessoal! Hoje a gente inicia mais um episódio do podcast Vivências. Hoje vai ser um bate-papo entre nós, veteranas da mecânica, e nossas calouras da mecânica, onde a gente vai trocar experiências e vivências na prática. Eu sou a Isadora, sou estudante do curso técnico em Mecânica Integrada do Ensino Médio do IFES, Campus São Mateus. Sou uma mulher negra, tenho cabelo crespo, estou usando óculos, estou usando um colarzinho de borboleta, tenho piercing na orelha, estou usando brinco, estou usando uma blusa da sala do IFES e calça jeans. Olá pessoal, eu sou a Hanna, tenho 17 anos, sou estudante do curso técnico integrado à mecânica no IFES Campus São Mateus e eu estou no 3º ano, sou veterana. Eu estou usando o uniforme do IFES, estou usando calça jeans, tênis preto, meu cabelo ele é cacheado, ele está semi-preso e ele é preto, mas mais ou menos um castanho escuro, coisa assim, quase preto. Eu sou parda, tenho uma pulseira, estou usando uma pulseira verde e um colarzinho escrito Jesus. Olá pessoal, o meu nome é Betina, eu sou estudante do IFES, primeiro mecânica do turno vespertino. Eu sou parda, tenho cabelo liso, preto, tô com uma tiara, uniforme eu tô com a calça e a blusa do IFES e um tênis branco e uma pulseira de coração. Olá, me chamo Kessia, tenho 15 anos, sou do primeiro vespertino da mecânica, sou negra, os acessórios que eu estou é um colarzinho com uma concha, estou de óculos, meu cabelo é castanho escuro, tem um pouquinho de tinta vermelha, ele é curtinho, cacheado, e é isso. Bom pessoal, gostaríamos de agradecer ao CRJ por ter nos disponibilizado para nós o Labipoca, que é esse estúdio muito legal para a gente fazer esse podcast, fazer ele acontecer e chegar até você para que seja da melhor qualidade possível e seja muito divertido para todos nós e os nossos telespectadores ou ouvintes também. Então vamos iniciar agora, gente, as perguntas. Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram quando vocês chegaram no IFES como estudantes do IFES? Bom, eu acho, assim, a gente já tava um pouco, já tava um pouco acostumada com o ambiente do IFES por ter feito pré-IFES, né? No IFES e a gente já conhecia o lugar, já tinha conversado com alguns estudantes de lá, tínhamos uma ideia de como era, né? Mas eu acho que foi um pouco de choque, principalmente o fato dos alunos serem muito independentes lá. E na minha antiga escola não era assim, né? E era fundamental também. Aí, por entrar no ensino médio com um curso integrado, e no IFES, né? No Instituto Federal, eu acho que foi um impacto, assim, de surpresa mesmo, assim, bastante coisa, mas foi uma sensação muito boa. Bom, como ela já falou, a gente já fez parte VF lá, mas eu conheci algumas pessoas, a minha veterana que eu escolhi, que eu adoro ela, e eu fiz amizade com ela, assim, no começo, ela me acolheu bem e tudo mais, e quando eu entrei eu fiquei feliz, porque eu sou feliz, então eu fiquei feliz, e aí eu conheci muitas pessoas, eu amo conhecer pessoas novas, então foi incrível a experiência. O espaço é incrível também, os alunos são bem acolhedores e tudo mais. E é incrível estar no IFES. Bom, uma perguntinha, né, gente? De qual escola vocês vieram? Por exemplo, eu vim de um ensino fundamental municipal. Então, assim, compartilhando experiências com vocês, pra mim foi um choque de realidade bem diferente, assim, do que eu estava acostumada a viver. Porque o ensino era mais fraquinho, não cobrava tanto, eles não eram tão exigentes. E quando cheguei no IFES foi totalmente diferente. Lá ele é mais puxado, lá tem mais correria. Você tem que entregar trabalho, não sei quantos trabalhos em um dia só. Fora que a gente chega lá, pelo menos com a gente. O nosso primeiro dia de aula, assim, valendo,
A gente chegou lá, aí o professor lá, gente, plano de ensino. Todas Ai, as que é avaliações que vocês vão ter esse semestre. E aquele tanto de avaliação. E Nossa, sim. a gente ficou assustado. Porque a gente não tinha isso. Bom, pelo menos eu não tinha. Assim, eu só tive uma professora no fundamental que ela passava as avaliações que ela ia fazer. Só uma. O resto, tipo assim, gente, daqui não sei quanto tempo vai ter uma avaliação, vai ter prova, vai ter um trabalhinho, uma coisinha pra vocês apresentarem, um cartaz, né? Porque, principalmente esse negócio assim, porque como era de ensino municipal, a gente usava muito cartaz, essas coisas. Gente, seminário eu tive primeiro contato no IFES. Foi, assim, chocante. E falando do primeiro dia de aula, gente, eu lembrei aqui agora que no primeiro dia de aula, gente, eu cheguei atrasada. E eu ainda não sabia onde era a sala. E eu fiquei lá demorando pra descobrir. E eu cheguei lá na sala, tipo, muito envergonhada. Muito envergonhada, porque eu não sabia onde é que era a sala. Eu fiquei, gente, onde é que é a B1? Aí eu fiquei, tipo assim, gente, meio perdida. Mas eu queria saber de vocês. Contem um pouquinho de que vocês acharam de mudanças de ensino, se tiveram alguma coisa semelhante à minha experiência. Conta aí pra gente, como que vocês acharam. Então, eu vim da escola Pio 12 e lá os professores me ajudaram muito. Então, digamos que eu já estava preparada, entre aspas, e eu também fiquei meio que perdida no IFES para achar a minha sala, mas como eu já conheci algumas pessoas do Partiu IF que também passaram, eu já fiquei mais tranquila. Não fiquei lá sozinha, isolada. Eu tinha algumas pessoas do meu lado. E também tem os veteranos que me acolheram bastante e me direcionaram para a sala e tudo mais, para onde eu ia. E tá sendo uma experiência incrível e tá tudo certo até então. E sobre o que a Hannah falou sobre o ensino ser diferente, porque quando lá, o primeiro dia de aula, eles falavam, vai ter essa primeira avaliação. Eu também fiquei em choque, porque na minha antiga escola era organizada, porém, digamos que seria ou uma prova surpresa, que a gente ficava perdidinho, ou ele falava o dia e pronto. Lá no plano de ensino a gente tem que ficar olhando sempre para não se perder. E se perder, aí foi triste. É porque geralmente eles não avisam, né? No nosso primeiro Sim, ano, eles, tipo, exato. só jogaram a bomba e falaram assim, gente, vai ser sejam isso. independentes, se virem. Se vocês precisarem de ajuda, a gente tá aqui. Mas é com vocês agora. Isso quando é pior, quando, tipo, é primeiro dia de aula, aí daqui umas 3 semanas tem uma apresentação pra fazer, um trabalho pra entregar. Aí você já fica tipo, gente, eu mal cheguei. Que é isso? Eu nem como é que funciona isso aqui. Bom, eu vim da escola Santa Maria, né? Interior de São Mateus. E lá era outra realidade, assim. Não sei se por ser interior também, aí o ambiente escolar com as pessoas era muito diferente de como é aqui no IFES, o ensino também. Porque lá não tinha muito isso de organização, sabe? Se um professor, ele poderia dar uma aula essa semana, como ele poderia passar um filme, principalmente nas aulas de história. Eu acho que vai ser Nossa, chocante pra mim quando eu tiver aula de história no IFES, acho que no segundo ano tem, né? Aí, porque a gente não tinha muito isso, era filme, não tinha essa organização. E quando eu cheguei no IFES, o meu primeiro dia de aula foi aula de português. Eu cheguei atrasada, porque eu fui almoçar na RU. Cheguei, já era, não lembro que horas, mas eu cheguei atrasada. E a professora de português pediu pra gente fazer uma produção de texto sobre a gente. E aí eu falei, gente, eu não fazia produção de texto na minha sala, não sei, na minha antiga escola, no caso, né? Não sei como é isso. Aí foi desesperador. Eu falei, nossa, vão me achar burra, não sou capaz de estar aqui, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque era muito diferente. Mas com o tempo a gente vai acostumando também, eu acredito que eu já tô muito mais avançada de que quando eu entrei, e é isso. Então, gente, eu não falei, a Hannah falou, eu não falei. Eu vim da rede estadual também, gente. Igual a Kessia, só que eu estudava no Emílio Zanotti. Aí lá, tipo, a Hannah não teve a experiência dos slides, né? Lá a gente era até chiquezinho, a gente tinha a televisão, a gente passava os slides na televisão, gente. Então o slide pra mim já era meio familiarizado.
E como que vocês estão lidando com isso, com essa avalanche que teve logo quando vocês chegaram? Como vocês estão lidando com isso? Bom, no começo eu falei, meu Deus, eu não vou durar muito tempo aqui, porque uma coisa que me pega demais é a tecnologia. Eu não sou uma pessoa, assim, Nossa, sim. muito da É muito tecnologia. tecnológico E lá. quando eu vi que os exercícios eram numa plataforma digital, que tinha explicações lá, e era tudo digital, tudo tecnológico, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir entrar no AVA. Aí eu fiquei desesperada. Eu até comentei com vocês, né, que eu tava desesperada por conta disso. A gente fazendo a Mas salvação. aí, sim, aí com o tempo eu fui me adaptando mais, assim, entendendo também que é importante. A gente está num mundo, hoje em dia, muito tecnológico, e é importante a gente ter esse contato, e já do ensino médio, para quando a gente chegar tanto na faculdade quanto numa área de trabalho, a gente não ter esse choque, né? Então, mas a minha experiência está sendo muito boa no IFES até então. Às vezes, assim, eu surto, porque eu acho que eu não vou dar conta. Eu falo, meu Deus, vão me achar burra, vão me tirar de lá. Mas no fim dá tudo certo. E é isso, eu tô gostando muito. Eu tô achando, assim, uma experiência incrível. E é isso. Bom, a minha primeira experiência, principalmente sobre o AVA, eu achei interessante e eu não imaginei que eu teria problemas que nem eu tô tendo agora, porque às vezes o professor coloca uma atividade lá e aí eu tenho que ficar olhando quase todo dia para eu não me perder, mas eu achei muito interessante isso, porque na minha antiga escola não tinha, ou era grupo, ou eles davam em sala de aula, então eu achei muito interessante, e como tá sendo uma experiência boa, eu tô conseguindo me organizar até então, e tá sendo tudo ótimo, eu tô indo bem. Quando eu tenho dificuldade, eu procuro os meus amigos para me ajudar, porque eu sou muito dos amigos, então eu procuro eles porque eles me ajudam e eu ajudo eles, e é isso. Isso realmente é muito bom. Porque eu não conhecia ninguém quando cheguei no IFES. Também não. Ninguém. Eu tive que aprender a socializar, gente, do zero. Porque, assim, no meu fundamental, no nosso fundamental, a gente convive geralmente com a pessoa desde o primeiro ano. Assim, no meu caso, eu estudei meu fundamental todo no MF Dora Silvares, desde o primeiro ano. Então, eu conhecia muita gente, tipo assim, eram os mesmos colegas, praticamente. E quando eu cheguei no IFES, eu tive que me virar pra saber socializar, pra aprender a conversar com outras pessoas, formar grupo. Porque foi no primeiro dia de aula assim, que a gente teve o nosso professor Luiz Rafael. No primeiro dia, ele chegou, abriu o computador, projetou, falou: formem grupos de 4 pessoas. Ninguém conhecia Meu ninguém. Deus. A gente Todo foi mundo olhando pra cara do obrigado outro. a começar a conversar. Formem grupos. Daqui a início de março, vocês vão apresentar seminário. Eu, que é isso, gente? 3 semanas, gente, pra Será apresentar Que o isso? seminário. Aí, sabe qual era o pior? Eu ainda tinha outro seminário pra fazer que caiu no mesmo dia, que foi o de artes. Nossa, Foi no meu caso. A gente foi, aquele dia foi horrível. Eu quase chorei. Imagino. É sério. Tive a apresentar um seminário de artes e um de ajustagem. Foi um dos piores dias que eu tive no IFES. porque a gente tinha, tipo, o costume, pelo menos na minha escola antiga, que, tipo, se tinha uma avaliação, era só aquela. Não tinha outras no mesmo dia. Os professores conversavam entre si e deixavam a gente só com uma coisa só. No meu caso também. Aí chega lá 2, 3 coisas no mesmo dia. Quando a gente vai fazer prova de recuperação, tem que ir lá de manhã. Aí tem Eu mais achei 2 isso bem trabalhos de diferente. tarde. Porque Gente. na minha escola era na sala, tipo assim, no horário, aquele horário mesmo. Aí no IFES, tipo assim, vocês vão ter que vir de manhã fazer recuperação. Eu fiquei, como assim, gente? Como assim a gente não vai perder uma aula pra fazer outra prova? Pois Exato, como assim? Como assim? A gente vai ter a aula e outra prova? Gente, eu achei isso bem diferente mesmo. É uma... foi, assim, o meu primeiro ano foi umas experiências bem loucas. Assim. E eu acho que o que é mais traumático é você olhar assim pra prova e você ver que ela vale 20. Nossa, assim, Nossa, demais. sim. Até hoje nos aterroriza. né? Aham, e o pior é quando você não sabe a matéria, você não entendeu o conteúdo e você tira 2 na prova. Gente, eu tirei 2 uma vez. Uma prova que valia 20 pontos. Meu Deus. Era de mecânica técnica, tá? Foi no segundo semestre, 20 pontos aquela prova. E eu falei assim, gente, não sei.
Eu fiz lá, gente, eu tentei fazer lá e tal. E eu tirei 2. Uhum. Gente, eu não sei. Qual foi a primeira prova de vocês? A nossa primeira prova foi a de português, né? Foi. Acredito que foi a de língua portuguesa. E assim, eu não sabia o significado de algumas palavras que tava lá. Eu olhei pra prova e falei, meu Deus. Juliana tem cara de que faria isso mesmo. Eu falei, Só atrapalhando um pouquinho, na prova de português tinha uma palavra lá que eu tinha esquecido como se escrevia. E aí eu perguntei ela. Aí eu falei, é com 2 S ou com C cedilha? Aí ela falou algo totalmente diferente. E ela falou alto ainda. Aí ela falou, não é nenhuma das duas, é outra coisa. Eu fiquei, nossa, tá bom então, eu tô errada. E eu bagacei nessa prova. Gente, acho que a nossa foi a de Maduro, né? De Química. Não, a nossa primeira prova foi a de Fernanda, de matemática, que foi sobre... Ai, Aí acho que era a função afim. era sua função afim. Ai, gente, acho que é por isso que eu não lembro. Porque Eu essa fui tirei bem, essa eu eu fui tirei bem. nota boa. Essa, gente, a primeira prova do IFES, eu tirei nota boa também. Eu lembro da de Eu lembro. Maduro, porque foi traumática. A de eu Maduro é tirei- traumática. Eu tirei 0,5 nessa, gente. Meu Foi Deus. traumática. agora eu lembrei, a nossa primeira prova foi matemática também, você falando. Só que aí foi em dupla, consulta. Não foi aquela prova assim, sabe que a gente treme. Aí nessa a gente foi bem também. Acho que todo mundo da sala foi bem, apesar dele ter passado no dia errado. Mas a de português. E o pior que eu ia comentar é quando o professor começa outro conteúdo e a gente não aprendeu o primeiro. Nossa, é muito Qual é normal. a chance da gente aprender o outro? Eu fiz isso com física, gente, no Nossa, primeiro sim. ano. Eu empurrei o Exatamente, de resto do física. ano Só, com a gente barriga. só foi empurrando, porque o primeiro semestre eu só tirava nota baixa, as recuperação era menor que a primeira. Gente, nossa, eu chorei O que vo- no segundo semestre, porque eu fiquei Segundo acima da semestre foi média triste. na prova, não fiz nem recuperação. Gente, eu chorei aquele dia. Gente, de no segundo felicidade. semestre eu tive que ralar, tá? Ralei muito no segundo semestre de física. Mas você pode tentar amenizar agora no primeiro semestre. Se você conseguir pelo menos uns 35. Vai Tá nos bom. atendimentos. O bom de você ir nos atendimentos Monitoria também é é muito bom. monitoria. Eu via gente, eu bati a ponta no monitoria de física. Pedro enjoou da minha cara. Exatamente. Porque, tipo, chegar lá no final do ano, aí vocês estiverem com a nota meio que assim, não chegou na média de 60, mas tá próximo. Tem uma reunião, né, do conselho, lá os professores se reúnem e conversam sobre você. Aí se eles verem que você é um estudante que se esforçou, que você foi nos atendimentos, procurou monitoria, procurou melhorar o seu desempenho, eles veem seu vão lá, esforço, voltando lá, conversam com os outros e passam você. Isso é muito legal do conselho, gente. Isso é maravilhoso. Eu já vi muitos coleguinhas passarem por causa do conselho. É sério. Reunião pedagógica, esses negócios assim. É sério, gente. Agora que você falou assim, eu lembrei de desenho técnico. Que também que eu bati a ponto na monitoria e no atendimento. Eu ia Nossa, demais. Desenho técnico, eu lembro daquele dia que a gente foi embora Nossa, sim. 9h30 da noite. A gente ficou lá A gente ficou- desde cedinho fazendo o Sim, desenho. E nesse dia, gente, explanando aqui, né? Mas assim, eu falo, não com orgulho, mas assim, eu fiz isso mesmo, gente, porque era final de ano, ninguém tava dando aula, eu matei a aula sim, pra terminar desenho técnico. Eu também matei. Eu matei a aula, fiquei lá no laboratório de informática, fazendo desenho, aquele negócio lá do invento, aquele negócio porque meu projeto tava dando errado, eu fazia, e ainda o professor tinha que fazer um atendimento de tarde, ele não apareceu, o Isadora que foi catar manga no esse horário. Aham, tava na O época fu- de manga, gente. A o- gente foi catar manga. E o formigueiro tinha lá perto do pé de manga, o formigueiro subiu nossa perna. Tá tudo certo pra dar errado, né? A gente pegou manga, mas a gente saiu todas mordidas das Sim, formigas. aí a gente voltou pro laboratório de informática pra terminar e o professor apareceu um tempão depois, que ele não compareceu ao atendimento. Aham. O povo do concomitante ainda queria roubar minhas mangas, que eu tinha pegado um sacão de manga rosa e ia levar pra casa. O povo queria roubar minhas mangas, gente. Nossa, assim. A minha manga ninguém toca. Não. Não, e a gente ficou com o pessoal. Gente, realmente ficou com o pessoal do concomitante. Só a gente lá do integrado na sala e o pessoal do concomitante lá sofrendo com o desenho também. Os coitados lá, gente. Coitados, gente. Tem um dó.
O professor foi embora e a gente ainda ficou lá na sala com o Gilson lá, que ele Sim, tinha dado Gilson aula tava depois. dando aula, gente, lá na hora. E a gente A gente terminando. ficou lá na sala e o Gilson lá olhando pra nossa cara, a gente lá tentando enviar o arquivo pra zipar, pra enviar pro professor, porque não tava dando certo, tava dando erro. Deu erro na da Karen também, que eu lembro que a Karen foi embora com a gente. Sim. Deu 9 horas da noite, a gente tava lá no IFES Não, ainda. aí eu mandei o meu, fiquei lá ajudando ainda ela, ajudei o pessoal do Concomitante que tinha um desenho parecido com o meu. Sim, o pessoal do Vou comentário explicar tava eles aí. sofrendo lá. Nossa. Foi ensinar sem saber. Aham, Aí, o pouco lá, que a gente sabe, a gente que é isso? compartilha, Que gente. que é É assim. escala? Esse negócio de ser um pra dois, que não sei o que. Eu falei, moço, gente, estamos no final do ano já, então não tô entendendo Não, isso. a pessoa não sabia fazer um parafuso. Eu ensinando a pessoa a fazer o parafuso. Gente, no final do ano a pessoa não sabia fazer um parafuso. É crítico. Gente, foi uma experiência maluca, tá? Esse dia. Pra mim, essa foi a melhor experiência do primeiro ano, porque foi muito louco. A gente fez um monte de coisa. E se não me engano, a gente tava lá desde de manhã ainda. Acho que a gente tinha ido de manhã pra poder terminar o desenho. A gente ficou, acho que na biblioteca, se eu não me engano. A gente não lembra esse dia. Sei que Eu fiquei não lá lembro até dessa de parte tarde. da manhã, mas a gente ficou lá o dia inteiro, que eu lembro que eu ainda levei Eu a lembro. bolsa de marmita ainda pra casa. A bolsa com as Gente. mangas dentro. Aham. E aí, gente, podem falar agora essa experiência que vocês estão tendo. Mas vai ter ainda, gente. É, como Vai tá ter no ainda. começo ainda, a gente não teve tantas experiências assim, de ficar até 9h30 da noite. Tá no início ainda, tá no É, início. mas Abraão. eu já tô esperando, já tô Organizando. aqui preparada pra ficar até 10 horas lá. E é isso, você teve alguma... Rapaz, eu sou do turno vespertino, porém todo dia, literalmente todo dia eu tô no contraturno, fazendo atividade, ou estudando, ou colocando as coisas em dia, porque senão eu me perco todinha e lascou. Mas todo dia eu tô no contraturno, fazendo tudo lá direitinho, e ainda assim consigo ficar atrasada, então é algo doido, mas tô tentando me organizar. Então, assim, no primeiro ano, eu era uma pessoa muito pontual. Eu chegava no IFES meio-dia. O nosso horário é 12h50. Aí eu pegava o ônibus de 11h50. No segundo ano, eu já não virei, assim, uma menina tão no exemplo. Eu chegava Segundo ano decaiu. atrasada. Não, É. a gente já chegou a chegar na aula, tipo, 1h20. A gente faz até hoje, na verdade, Não, né? mas eu acho que o estopim a gente chegando quase na hora do recreio, né? Chegando no final do semestre. Ano passado foi pior, por causa das paradas que tava tendo lá na ponte. Uhum. A gente Nossa, chegou na que foi sala terrível. de aula quase 2 horas da tarde. Porque o ônibus já passava atrasado, porque ele tava se atrasando todo. Aí a gente ainda chegava mais tempo ainda atrasada, porque ficava parada na pista. Era Foi horrível. loucura. Foi loucura. E que a Cassia falou sobre ir de manhã, eu lembrei de uma coisa que o pessoal pergunta, né, de fora. Ah, você vai estudar no IFE, você é lá o dia todo? Aí você fica assim... Não, gente, praticamente, né? Porque mentem pra gente que a gente é do turno vespertino ou matutino, mas na verdade a gente fica lá o dia todo, né? A gente mora lá, a gente fala, a gente costuma dizer carinhosamente, Uhum. né? Que o IFES é a nossa primeira casa, a nossa segunda casa é a nossa casa. A gente só vai pra nossa casa, a gente Dormir. usa ela de hotel. É só É, pra só dormir, pra gente. dormir. E a gente só vai pra dormir na nossa casa porque não colocaram cama lá ainda no Eu IFES. falei isso Gente, que ano passado. Mas já fizeram isso, tá? Já levaram o colchão lá pro IFES e passaram 3 dias dormindo lá, tá? Aí, Já fizeram aí isso. já é outros que... Foi outros casos. Aí já foi caso de projeto, gente. Aí já é É. outros 500. Aí, mas assim, eu já pensei seriamente, falei assim, gente, vou pegar um colchonete, colocar aqui, montar uma barraquinha aqui no meio do pasto e vou dormir aqui, pra eu já acordar no IFES, já ir pra monitoria, pra atendimento, esses negócios aí, tudo. Mas assim, igual no segundo semestre, que vocês vão fazer o desenho no computador, se vocês tiverem um computador bom, vocês não precisam ficar fazendo esse sacrifício que a gente ficou fazendo, não. Ô, filha, eu com o notebook do bom, o bicho travou Não, mas todinho tipo, com o AutoCAD, mas tem que tá? ser o notebook do bom mesmo, tem que ser, aqueles porque- games, aquele que É, o roda, gamer realmente aquele roda. que roda as coisas pesadas. O meu não Porque os roda, não. aplicativos eles vêm com uma enxurrada de coisa dentro Sim. dele. Ele praticamente deixa- reinicia o computador todinho. Fica pesadão. Eu tentei, eu baixei o AutoCAD, ele travou todo. O meu eu baixei, a CPU ficou 99. Aí ele ficou fazendo aquele barulhinho de ventilador. Aí eu, pronto, vai O explodir esse notebook dá negócio. positivo. Meu Deus. E aí, gente, é muito engraçado esses negócios. E aí, gente, eu perguntando aqui, falando de experiências e tal. E os primeiros dias de aula, o que vocês acharam? O que vocês
viram de diferente também. Como é que foi a recepção, né? Como é que foi a recepção de vocês? A vivência com os coleguinhas, gente. Eita. Será que foi boa? Será que foi ruim? Então, o meu primeiro dia de aula, como eu disse, já tinha colegas lá. Então, eu não fiquei sozinha, porque tinha algumas pessoas que ficaram sozinhas. Eu fiquei, vou conversar com essa pessoa, né? Isso Vai é ser, bom fazer. já pegar amizade. Aí, quando eu ia conversar com a menina olhou com a cara meio assim pra mim. Eu falei, já não vou mais. Aí, quando eu descobri, ela era da mesma sala que eu. Aí, a gente agora é amigas, então tá tudo certo. Mas, no primeiro dia de aula, a recepção foi boa. Eu fiquei com vergonha de falar naquela roda gigante que vocês fizeram. Fiquei. E todo mundo falou certinho. Quando eu fui falar, ninguém ouviu. Aí pediu pra eu repetir. Eu fiquei com mais vergonha, gaguejei. Porque eu sou muito nervosa, então, né? Eu comecei a gaguejar. Já no segundo dia, eu faltei, porque eu tava passando mal, então não deu pra eu ir. Mas o segundo dia apresentou a escola e eu já conheci um pouquinho. Aí depois alguns veteranos me apresentaram a escola, porque eu tinha perdido e tudo mais. E é só isso que eu tenho pra falar sobre a minha experiência, assim, dos primeiros Ele é o dias. melhor dia, sexta-feira. Aham, a gente fez um tour. O tour. A gente deu o nosso Gente, nome ali, tá? Não, a gente deu o nosso nome, Isadora. A gente deu o nosso nome. A gente fez... Gente, tinha tudo pra dar errado. Mas deu Tinha. tudo certo. Deu. Bom, a minha experiência nos primeiros dias do IFES foi maravilhosa, assim. Foi muito bom estar com vocês. Pagode, tocando pagode, rock também, o pessoal. É sério, eu achei incrível. Aí fui muito bem recepcionada por vocês, pela turma de vocês, todo mundo, né? Eu não sou muito assim de estar com muita gente, mas assim, eu sempre tô conversando com todo mundo, só que o meu jeito de conversar é um pouco assim, né? E tem gente que tem mais vergonha, mais tímido, e aí não gosta muito. Aí eu tava tentando me controlar mais, pensar no que eu ia falar pra pessoa, né? Aí, só que eu não tenho problema com ninguém da nossa sala. Eu acho assim, as pessoas super de boa também. Não fico muito junto, só fico ali com o meu pessoal mesmo, mas converso com todo mundo. Eu acho que ninguém lá tem esse problema, assim, de não falar com ninguém. Claro que sempre tem, né? As pessoas da personalidade que ninguém quer ter perto. Mas eu acho que é normal, todo lugar tem. E ninguém vai se bater com todo mundo, sabe? Então eu acho isso super tranquilo. Até agora a nossa turma tá super tranquila. Eu acredito, né? Porque eu também, quando vou ficar sabendo de uma coisa, já passou. Mas eu acredito que a nossa turma tá muito boa até então. A gente se deu bem, a gente tá melhorando. A gente melhorou bastante. A gente melhorou. A gente era melhorou bastante. meio desunido. Mas a gente tem que ter uma boa convivência, porque querendo ou não, vai ser 3 anos com as Sim. mesmas pessoas. Sim. Não vai Tem mudar. que saber lidar. A gente tem que saber lidar, a gente Tem tem que que saber como agir respeitar. com eles. Se Exato. ajudar. Uhum. Exatamente, gente, porque são Fazer 3 anos. amizade, porque você não sobrevive naquele lugar se você não tiver amizade, não. Você vai ter um colapso Exato. mental naquele lugar. Isso foi um ponto muito importante, porque assim, você vai ter que, querendo ou não, se você é tímido, ou se você é extrovertido, você vai ter que ser obrigada a conviver com um monte de gente. E na nossa sala, por exemplo, lá é as panelas gigantes, gente. É uns panelão, porque assim, é sempre os grupos que é gigante. Por mais que nossa relação melhorou bastante, mas sempre os grupinhos. Aí eu e a Isadora, a gente tem nosso cantinho. Aí o pessoal da frente tem outro, o pessoal do outro lado tem outro e tal. Mas a gente melhorou muito comparado ao primeiro ano, que o primeiro ano a gente quase não conversava nada, gente. Nossa comunicação era horrível. E todo semestre a pedagoga batendo lá, falando: gente, vocês vão conviver 3 anos pelos próximos momentos aí. Aprende a lidar com os outros e tal. Conversem mais, dialoguem mais entre vocês. Tentem prezar por uma convivência melhor. Gente, aqui... Porque, tipo, querendo ou não, o IFES, ele é um lugar com ensino de referência. Mas, ao mesmo tempo que ele vem com um ensino de qualidade exemplar, ele vem com uma carga horária e com um peso muito grande. Se você não souber lidar com tudo isso junto, você não vai conseguir conviver ali 3 anos. Então, o que faz você conviver ali 3 anos? Saber lidar com essas coisas é você fazendo essas trocas, tendo amizades, fazendo... esses questionamentos com outras pessoas, para saber como que elas estão lidando com isso também. Porque vocês estão vivendo o mesmo momento. Se vocês não conversarem e não falarem sobre isso, como que vocês vão saber como que as outras pessoas estão lidando e como vocês podem melhorar? Pois é, exatamente isso, né, gente?
Melhorar a convivência e tal. Tem mais alguma coisinha que vocês querem comentar, tal? Eu também quero falar sobre a maturidade da nossa turma que teve em se socializar. Porque eu imaginei que a turma seria bem quietinha, cada grupinho assim na deles. No começo, não foi muito assim, porém as pessoas já estavam começando a conversar e tudo mais. Mas na primeira que pediu pra gente formar grupos, eu percebi que as pessoas saíam da sala e falam, quer fazer grupo comigo? Quer falar, já tô lotado com esse daqui. Mas nem conhece a pessoa. Mas já agora, quando passa, tem grupo certinho pra cada um. Se ficar sozinho, a gente pega pra fazer juntos. E eu achei bastante interessante, porque lá na sala praticamente todo mundo conversa. Se não se dá bem, tenta se dar bem. E é isso aí. A gente vai passar 3 anos com ele, porque vai se dar mal. Uma coisa também que eu admirei muito da nossa turma é que não tem gente, uma pessoa excluída. Assim, quem fica mais reservado assim é porque quer mesmo, mas sempre tem gente chamando, sabe, pra se turmar. E isso eu acho muito bonito, porque eu odeio ver gente sozinha, assim, nossa, me dá agonia. E eu acho isso muito bonito da nossa turma, de todo mundo conversar com todo mundo, não deixar ninguém excluído de nada, sabe? E esses dias, gente, como é que tá sendo? Vocês estão tendo muita correria, tendo muita atividade? Porque no nosso caso, a gente tá tendo bastante. Gente, a gente tá tendo que conciliar, né? O Gente, IFES, As Enem. últimas semanas eu Nossa, me traumatizei, porque teve uma prova de português e uma prova de máquinas térmicas. Eu pensei que eu tava arrasando. Eu fiquei acordada até 2 horas da manhã, Gente, vendo vídeo aula as do professor. provas me arrasaram. Sério, gente, a prova de português tinha 9 páginas. Uhum. 9 páginas. Era um negocinho grossinho. Gente, cada questão... Tinham 20 questões. E cada questão era um texto Meu Deus. gigante. E a professora ainda dividiu cada página em 2 ainda. E as questões ficaram gigantes. Eu olhava... Gente, eu tava na questão 9 ainda. Ela, gente, deu 3h40. Aí eu, meu Deus... Lendo o resto na velocidade. Eu lendo o resto na ninja. velocidade, eu falei, gente, vou chutar tudo, né, no gabarito. Eu saí daquela prova com dor de cabeça de tanto Nossa, eu texto. imagino. Foi muito, muito texto. Aí depois, gente, eu ainda perdi o recreio porque eu fiquei mais tempo na sala. E ainda depois tinha outra prova, que foi de máquinas térmicas, que, gente... Porque assim, quando é prova com muito conteúdo, você tem que escolher. Ou você estuda pra uma, ou você estuda pra outra. Exatamente. Você tem que escolher em uma que você vai ficar Uma a de gente vai recuperação. sacrificar, mas no final eu fui ruim nas duas. Eu escolhi a errada, gente. A gente escolheu as erradas, porque nas duas a gente... E nos encontramos na recuperação, Isadora. Aham. Infelizmente. Não conseguiram recuperar? Não, a gente vai ter recuperação, mas tá. tá de nota baixa, filha. Só que assim, uma vai ser semana que vem, que a gente ficou sabendo hoje. Não, gente, o que foi aquilo? Ficou sabendo hoje que vai ter uma recuperação semana que vem. Pois é. E a outra vai ser só mês que vem, né? Com os feriados, aí então... Ah, tá. Com feriado e reunião pedagógica vai ser mês que vem mesmo. Eu tô bem apertada também com a questão das recuperações, né? Que eu consegui ficar de recuperação em tudo que eu fiz. Rodou. É normal. Em quase tudo, né? Também não vou me esculachar aqui. mas, nossa, consegui mal em muita coisa. E assim, muito mal. Como que... Foi 15 ou 10 a prova de física? Ai, Eu gente, tirei a primeira 3. prova de física. Eu tirei 3. E eu só tirei esses 3 porque tinha marcar X. Quer dizer, nem foi por causa do marcar X, porque eu acertei uma de marcar X. Eu acho que as de marcar X de física são as piores. As Eu também melhores acho. são as discursivas, porque aí o professor considera muita coisa. Porque eu lembro que a primeira prova de física que a gente fez com o Foi Robson foi discursiva. discursiva. Aí a recuperação foi de marca X. E quando eu fazia as contas, não batia com as respostas. A minha primeira prova foi melhor do que a recuperação, né? A recuperação eu tirei nota menor do que na primeira. O Sem meu medo mentira. é esse, eu ter tirado 3,5 na prova e tirar 2 na recuperação. Você recupera. O pior é o sentimento depois quando você recebe a recuperação, de você pensar assim, eu podia ter usado esse horário pra dormir um pouquinho mais, ou então pra estudar pra outra matéria, que eu Sim. também tô precisando. Eu vou falar em geral. A gente, nessa sexta-feira amanhã, a gente ia ter recuperação de física e uma prova de matemática. E entregar o trabalho de matemática. E recuperação de português. E Ué, aí, gente, 4?
Exato! Não pode. E aí, não, calma. Aí tava todo mundo perdido, a gente tava louquíssimo ali, a gente tava decidindo o que fazer. Aí o professor deu a aula lá de recuperação pra ajudar a gente. Aí a gente conversou com o Cleidin, avisou ele a situação que a gente estava, né? E aí ele foi e falou, gente, posso fazer o quê? Colocar a prova de recuperação para outro dia. Aí a gente conversou na sala em consenso, aí vai mudar o dia da recuperação de física, que eu espero que todos tenham tirado nota também. E eu também preciso tirar nota também, porque eu fiquei de recuperação. E a prova de matemática, a gente, na sexta-feira, amanhã, meu Deus do céu. Gente, não tenho nada a declarar, mas eu vou ir ruim, tá? Eu vou ir muito ruim. E hoje foi nossa prova de matemática. Foi. Gente, matemática primeiro ano, porque, tipo, eu já tinha feito o primeiro ano antes de eu entrar no IFES. Eu fiz o primeiro ano na escola do estado, aí eu passei na prova do IFES, voltei um ano pra fazer o primeiro ano no IFES. E, tipo, eu já sabia, matemática foi o mesmo conteúdo que eu tinha estudado no ano anterior. Então, pra mim, eu já sabia todo o conteúdo. Pra mim, ali foi só uma revisão. Ali eu tirei de letra, acho que foi uma das melhores notas que eu tirei no IFES, que foi naquele primeiro ano. Depois é só ladeira abaixo. A gente só vai seguir no fluxo e tentando recuperar. Sim. Aí, nossa, mas às vezes eu paro pra pensar assim, no dia de amanhã, que tem que entregar um trabalho de matemática, tem que fazer a recuperação de português, a prova de matemática e ia ser a recuperação de física, né? Só que ele adiou. Eu falei, meu Deus, gente, alguém deleta o dia de amanhã, por favor. Alguém tira esse dia do calendário. Por que não emendaram a semana toda, né? De Né? feriado. Nossa, eu pensei seriamente nisso. Ah, outra coisa, eu nunca pensei que eu ia ficar mal por não ter um dia de aula no IFES. Que eu falei, meu Deus, esse dia aqui que não vai ter aula, que no caso é na quarta e na quinta, eu tô pensando isso até agora. Assim, é bom pra ficar em casa, mas quando você percebe que você ia estar aprendendo alguma coisa, pelo menos uma questão, você poderia conseguir fazer da prova. Se você estivesse estudando e você não vai estar na escola, eu nunca pensei que eu não ia gostar de não ter aula. Esse é um fato. Gente, eu quase enlouqueci nas férias. Vou esclarecer aqui a verdade. Por mais que eu fale que eu não gosto de ir pro IFES, quando a gente não vai, faz falta. Porque a gente já tá acostumado, a gente mora naquele E sabe lugar, qual é o gente, a pior? gente sente Quando eu ficava em casa, essa últimas férias mesmo, pra mim foi pior. Porque quando eu ficava em casa, eu ficava tipo assim, gente, eu preciso arrumar uma coisa pra fazer. Porque nossas semanas é o quê? Entrega trabalho, faz prova, estuda. E esse ano vai ser pior, porque a gente tá estudando pro Enem, né? E por sinal, não estudei nem nada pro Enem essa semana ainda. Não. Esse Foi uma mês catástrofe. agora eu fiquei empurrando. Não, Foi uma depois eu catástrofe. foco. Depois Eu do estudei carnaval, muito pouco pro Enem depois ainda. daquilo. É sempre depois, né? Aí agora eu peguei pra focar, mas tipo, não tô tendo tempo pra mais nada. Estuda pro Enem de manhã, estuda no IFES de tarde, estuda um pouco das matérias do IFES de noite, estuda pro Enem de noite também. Nossa, Vai eu dormir acho que o tarde pior é da quando noite, você tem gente. que estudar, fazer trabalho de noite, você tá morrendo de sono. Sim. Você tem que falar com os olhos abertos. Esses feriados aí, eu tava fazendo trabalho, e eu lá com sono, e lá, tipo, gente, eu tenho que ficar acordada. Eu preciso ficar acordada pra fazer o trabalho, que não sei o que lá e tal. E hoje de manhã eu acordei, fui fazer o estudo lá de matemática, porque hoje tinha prova. Amanhã tem que fazer a lista de manutenção pra entregar. Sábado tem IFES na praia. É uma loucura, gente. Não, é uma loucura. gente, eu no primeiro ano eu detestava esses eventos no sábado. Ai, eu amo. Porque eu pensava assim, Eu amo é muito, um dia que eu podia estar em casa estudando pra alguma coisa. Que eu vou perder a minha manhã pra poder ficar lá no evento da escola, sabendo que eu podia estar em casa estudando pras matérias que eu tô com dificuldade. Eu ficava gosto dos abismada com eventos. isso. Mas aí as notinhas vai chegando, né? Que a gente vai nos eventos, vai ganhando notinha. As É. notinhas vai chegando, aí a gente vai começando a gostar mais dos eventos. Aí eu falo, eu vou dar um pontinho pra quem for no IFES na praia. Se for no festival de luta, se for no festival de dança. Então, assim, eu gosto muito dos eventos, gente. O ano passado mesmo foi Gente, acho que eu mais gostei foi o festival de dança. Por mais que, tipo assim, a gente não foi pro pódio, né? eu acho que o pódio foi roubado. Mas eu acho que dos que a gente né? participou, aquele foi o melhor. Gente, mas eu amei tanto o festival de dança, sério. Foi muito, muito legal. Ano passado foi com premiação. Nosso primeiro ano também foi muito, muito bom. Eu, Isadora e Heitor ficamos lá parecendo jurados, julgando todo mundo. Mas assim, a gente fala assim,
Eu acho que precisava mais de presença de palco. Aquela dança ali, não gostei tanto. Aquela ali foi boa, que não sei o que, a gente julgando todo mundo. Gente, mas o que eu acho mais bonitinho desse evento são as criancinhas dançando. Nossa, as criancinhas da escola particular é muito fofo. bonitinha. E agora, gente, vamos fazer pro bloco agora das perguntas. Que agora a gente vai receber. Vai ser no telão, né? Vai ser no telão aqui. Vamos me afastar aqui pra ver como é que vai ser. Pra gente responder. Qual foi o maior choque de diferença de quando você entrou no IFES? E aí, gente, qual foi o maior choque que vocês tiveram quando entraram no IFES? Acho que a gente comentou isso já, né? Mas fala aí o que vocês acharam pra ter uma resposta, assim, mais compacta. Isso. Eu acho que a maior diferença, assim, foi a questão da disciplina mesmo, assim, das pessoas, do comportamento das pessoas, porque eu nem sei se eu poderia estar falando isso, mas até briga de faca já teve na minha antiga escola, sabia? E no IFES eles... E Gente, viva a escola pública! É maravilhoso. E no IFES é muito bem organizado as questões assim. Desculpa, é porque o menino já levou faca pra minha escola também. Dessa organização, assim, de se importar mesmo com os alunos, sabe? Aquele cuidado com o que vai falar, com tudo. E a questão de como tem apoio, igual a monitoria, o atendimento, sabe? É muito suporte que a gente tem. E eu acho que essa é a maior diferença. Porque na escola pública também, principalmente a escola pública, a gente não tem direito nem os professores na sala de aula, né? Para tirar dúvida. E também é um professor, 50 minutos de aula para 30 alunos... Aí também acaba não dando conta, e eles também nem fazem essa questão toda que os professores do IFES fazem. Então, eu acho que essa é a maior diferença pra mim. O meu é quase a mesma coisa, mas eu vou tentar falar de uma matéria específica, que é desenho técnico-mecânico, nem sei mais qual é o nome da matéria. Que, gente, eu não sei usar régua, não sei usar compasso, não sei usar nada. Aí, na hora da prova lá, a linha tava torta, aí eu falei, é a linha ou é o meu zóio? Aí eu fui e perguntei ao professor, essa régua paralela aqui tem como tá torta? Aí ele falou, não, deve ser que você colocou a linha, a fita torta. Aí eu já tava terminando o desenho. Aí eu falei, Nossa, não dá tadinha. mais pra fazer nada. Aí eu fui do jeito que tá lá, e depois eu vi que era o meu zóio que tava torto mesmo, eu não tava conseguindo enxergar mais nada. Na hora da dobragem, esqueci, tive que esperar o meu colega do lado dobrar, eu fiquei olhando. Literalmente fiquei olhando assim pra prova dele, eu tava só o medo do professor tirar nota minha, mas é sobre isso. E uma coisa que, assim, que eu fiquei muito surpresa é sobre os projetos do IFES, que Nossa, tem sim. muito, muito projetos mesmo, vários projetos. Tô participando de vários, não sei se eu vou dar conta, mas eu vou continuar participando, vou continuar tentando. Acho que no primeiro ano, acho que eu participei de uns 4. E, tipo, tinha um que ainda era fora do IFES. Aí eu tinha que, todo final de semana, ir pra lá pra poder fazer. E ficava nesse negócio. E, tipo, deu certo. No final Sim, deu vai de certo. cada pessoa também, né? Eu tô participando de vários, velho. Vários. Só uma coisa que ela falou da questão do desenho que eu lembrei que eu fiz. Eu tinha esquecido de como era pra fazer a dobradura do desenho. E eu escutei assim fundo o Abraão falando que era um leque. Eu super imagino ele falando isso. E eu fiz o leque. Estragou a folha. Eu dobrei a folha. Meu Deus. Eu fiz um leque do desenho. E o desenho já estava finalizado. Aí quando o pessoal, meus amigos, viram o leque que eu tinha feito com o desenho, eles falaram, o que você fez? Eu fico imaginando se o nosso professor visse isso. Nosso professor de desenho. Gente. Que a gente teve com o de vocês foi diferente. Nossa, foi meio... Aí eu pensei, gente, que é isso? Gente. Então, só pelo da Cassie, eu já imaginei ele falando, tá fazendo doideira. Tá fazendo muita doideira. Aí o dela, eu já nem sei nem o que ele faria. Eu não sei nem qual é a resposta. Acho que é um zero, assim. E desenho é uma matéria muito chata, porque, tipo, desconta a nota de sujeira, desconta se você faz uma linha muito eu era forte. impecável no Aí desenho. você desmancha, Graças aí a você Deus, fica a nunca marquinha, tive, nunca tive desconta. problemas com desenho. Desenho acho que foi uma das melhores. Gente, foi uma das melhores notas que eu Gente, tive. desenho à mão foi sofrido. Desenho Foi desenho no computador. e educação foi física dia minhas de melhores glória. notas, gente. Próxima pergunta. Cadê?
Ei, gente, tudo Nossa, bem? Amanda. O que eu queria saber de vocês é como vocês acham que o IFES pode contribuir para o futuro de vocês e da família de vocês. Nossa, a pergunta é importante. Olha, a minha antiga professora de história sempre falou que não passar no IFES não é o fim do mundo, porque o IFES é uma das portas que vai te dar uma base do ensino médio bom e tudo mais, porém não é a única, tem outras escolas também que podem te ajudar e que não era para eles ficarem tristes caso eles não conseguissem, porque o que for nosso vai ser nosso. E eu levei essa frase, vou levar essa frase para minha vida toda. E no IFES vai mudar muita coisa na minha vida, muita mesmo. Ontem mesmo eu fiz a inscrição de um projeto e eu coloquei lá que esse projeto vai estar na minha vida para a vida toda e eu quero ajudar outras pessoas também caso eu passe nesse projeto. E o IFES vai me ajudar bastante, bastante de verdade. Quando alguém me perguntar, fez ensino médio aonde? Eu falo, fiz no IFES. E a pessoa vai ficar, nossa, eu vou ficar, nossa. Nossa, A gente tem que encher a boca a gente tem pra que falar, encher, ué. porque a gente passa os perrengues lá, mas a gente tem orgulho, querendo ou não. A gente fala, eu passo raiva, passo, eu choro. A gente Mas passa a gente- noites em claro. Sim, a gente faz trabalho de madrugada. Faz, gente, mas a gente tá aqui, ó, dizendo que a gente ama o nosso instituto, querendo ou não. Estamos aqui há 3 anos e vamos nos formar esse ano, com fé em Deus. E também sempre no início, quando os professores iam se apresentar, eles falavam, alguns já estudaram no IFES, né? E eles falavam, uma coisa assim que eu levo bastante no IFES são as amizades. Que eu fiz amizades que eu tenho até hoje, e eu também imagino amizades da Thiago sala. Maduro. Aham. Sim, ele mesmo, foi ele mesmo. Gente, Thiago E Maduro. Ele mostrou tem até orgulho. foto. Ele Ele tem mostrou orgulho. até ele foto. sempre mostra Ele as tem fotos. orgulho Sim, do IFES, sim, gente. sim. Ele é um querido. Eu gosto muito do Thiago Maduro. Mas um é algo que a amorzinho. gente pode seguir como exemplo, né? Tentar Sim, ao mas máximo. isso é um fato, gente. Você cria laços lá dentro. Você convive mais na escola, muitas vezes, do que dentro de casa. Então, você convive com aquele pessoal ali o tempo todo. Principalmente se você tem um pessoal que você é mais chegado, você vai conviver com eles o tempo todo. Eu convivo mais com o Isadora do que tudo esse ano, gente. Esse ano eu tô convivendo tanto com o Isadora que a gente quase virou uma pessoa só. Desde janeiro ali, Não, a ralando e gente lá- batalhando. Não, a gente desde janeiro lá no IFES, porque a gente tava fazendo um projeto, filha. A gente tava Aham. indo lá desde as O férias. projeto saiu. Aleluia. A gente foi lá, gente. Tudo que acontecia lá. Aí teve aquele negócio lá da recepção dos calouros e outras coisinhas lá. Eu lá, Isadora, me ajuda, que não sei o que me jogaram a responsabilidade. Vamos fazer. E deu certo, gente. Tem outra pergunta, gente? Tem outra pergunta, não? Então acabou a sessão de perguntas. Agora vamos indo para o encerramento? Uhum. Vamos encerrar, Vocês gente. querem falar alguma coisinha? querem Alguma falar- frase final? É, se vocês quiserem, podem falar alguma coisa mais. É que eu não respondi a pergunta da Samantha, aí eu vou... Ah, tá. Desculpa. Pode responda. Aí, eu acho, assim, diferente, ela teve quem confortou ela falando que se ela não passasse no IFES, não ia ser o fim do mundo. Mas ninguém conseguiu colocar isso na minha cabeça. Ninguém nunca ia conseguir colocar isso na minha cabeça, porque pra mim, ou eu passava no IFES ou eu morria. Era essas opções. Gente. E eu sempre vi o IFES, assim, como uma coisa muito impossível. Aí, e minha mãe falava que eu não ia vir morar em São Mateus, porque como eu sou da roça, né? Da roça não, o professor me corrigiu uma vez, do interior. Como eu sou do interior, ia ser muito difícil pra eu vir pra cá. Eu não poderia morar sozinha, minha mãe não poderia vir morar comigo. Graças a Deus deu tudo certo. Mas pra mim eu falei, eu vou passar e eu vou estudar lá. Eu quero ver quem vai fazer eu não estudar lá. E eu tive uma professora, Paloma, se você estiver assistindo isso, um beijo pra você. Ela assim, nossa, eu falo que foi ela que colocou todo mundo de Santa Maria que tá lá hoje dentro do IFES. Ela, mais do que ninguém, acreditou muito na gente, viu potencial na gente pra estar lá dentro. E quando a gente nasce pobre, o maior ato de rebeldia é estudar. Contra o sistema é estudar. Então, Nossa, isso é muito verdade. agora, e também ela falando da questão de encher a boca pra falar do IFES, eu nem falo IFES mais, você estuda onde? No Instituto Federal. Entendeu? Eu estudo no IF, Porque amor. vai que a pessoa não sabe, aqui ó, na Federal, faço ensino médio na Federal. Não, a gente tem que falar assim, a gente conseguiu um feito de passar com 15, 16 anos e entrar numa federal, federal, gente. São sim. poucos Isso que é conseguem. muito, isso é muito E a gente tem importante, que isso é falar muito mesmo, bom. porque não é fácil estar lá dentro, entendeu? Não. Então a gente tem que sair divulgando em todos os lugares que a gente tá lá dentro. E eu acho que é isso, e que o IFES pode contribuir, é o ensino mesmo. Porque dentro de São Mateus não tem uma escola que tem a qualidade de ensino que tem no campus. Então,
pra mim, vai contribuir muita coisa na minha vida, porque eu desejo continuar estudando, assim, o máximo que eu puder, e tudo que eu puder estudar, eu quero estar estudando. E então, eu acho que é isso. Você falou aí que teve uma professora que te deu todo o apoio pra você entrar, você e a Késia. E eu lembrei, gente, quando eu passei, eu nem sabia que eu tinha passado. Foi uma professora minha de matemática que olhou lá pra mim, nossa, você viu que saiu o resultado do IFES? Aí eu, não, nem sabia que ia sair hoje. Aí ela, pois é, você passou. Aí eu lá em choque ainda. Aí Nossa, depois vai e comigo chama também outro foi assim. professor meu pra conversar e fala assim, sabe, não é feio desistir do IFES. Nossa. Não é feio você chegar lá e ver que não é pra você e você desistir, tem outras oportunidades. Eu fiquei, tipo, com aquilo na cabeça, tipo, gente, não, eu nem Me entrei desprezando, o que é já isso? tá me Seu rebaixando. recalque? Que é isso, moço? Me Gente. menosprezando. Na minha escola também tinha alguns professores que a gente sentia que eles desejavam que a gente não passasse no IFES, pra eles Que ter o horror. gosto de chegar no primeiro ano e falar, tá vendo? Você fez tudo aquilo lá no passado? Onde você chegou? Continua aqui. E a minha professora Paloma, não. Ela fez a inscrição pra gente ir pro pré-IFES. Ela levava eu e minhas duas melhores amigas passaram junto comigo no IFES. Isso pra mim foi no pré-IFES e no IFES. Então isso pra mim foi... Me acalmou muito, sabe? Saber que eu tinha alguém ali comigo, alguém que cresceu comigo, tá ali comigo. Eu acho que assim, foi... Nossa, uma realização, assim, da minha vida mesmo. E ela levava a gente embora do IFES, ela dava aula no pré-IFES, né? Fez a nossa inscrição para a prova. Eu dormi na casa dela para conseguir fazer a prova, se eu não me engano. Não sei se foi a Nessa ou do treineiro. E fez a nossa matrícula, assim, tudo que ela pôde correr atrás, ela correu. Então, eu acho que a gente sempre vai ter um professor que a gente vai lembrar o resto da vida por ter colocado a gente em algum Com lugar. certeza. Eu também tenho muitos professores que tiveram lá no IF, no IF não, no meu fundamental, que me apoiaram muito, e outros colegas também que fizeram inscrição e tal. Gente, eu tenho que falar. Eu sou muito grata à professora Franciele de História. Ela não deu aula pra mim no meu último ano, gente, do fundamental. Mas eu queria que ela tivesse dado. Porque, gente, não tem como. Ela, Araceli, Edson, professores maravilhosos, Verônica também. Todos eles apoiaram, gente. Nós que nos inscrevemos pro IFES. E somente eu passei e eles me apoiaram bastante, todo mundo. E foi muito maravilhoso, gente. É muito legal ter uma rede de apoio. É muito maravilhoso. Então, acho que é vamos isso, né? encerrar o podcast, né, nosso assunto. E nós queremos agradecer ao CRJ, mais uma vez, por disponibilizar esse ambiente, por estar sempre fortalecendo e democratizando o acesso à informação aos jovens e qualquer um que estão nos ouvindo, dependente da idade também, né? E é isso, gente. Esse foi o nosso podcast, nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. E é isso, galera. Até o próximo. Rhythm is a dancer.